Então vamos lá. Então para começar aqui, a gente vai para aquela parte teórica, explicação, né? Introdução ao C, que é a linguagem que a gente usa, né? Uma das principais linguagens já criadas, e foi utilizada na criação do sistema operacional Unix, que é a base do Linux, que é um sistema livre, né? Que se tem por aí, muito popular, vamos dizer assim, mas para um público específico. Normalmente utiliza Linux quem tem um certo conhecimento, quem já trabalha com algo na área. É considerada uma linguagem de baixo, médio nível, porque ela não é tão simples, vamos dizer assim, mas ela te dá um poder em nível de hardware grande. É uma das linguagens comerciais mais populares, é a base de várias linguagens, muito utilizada na programação de dispositivos de hardware. É aquilo que eu disse. Como ela é de baixo, médio nível, ela lida muito próximo do hardware. Então ela é sempre uma escolha na hora de se trabalhar diretamente com o hardware mesmo. Então, a questão da compilação, que é um termo que a gente vai usar, o que é o compilação? Depois que a gente faz os códigos, a gente já fez alguns, a gente compila aquele código. Seria a forma como a gente conversa com o computador. O computador, na verdade, entende só zeros e uns. Então, quando a gente fala que vai compilar, a gente troca aquela linguagem que a gente usou, aqueles códigos, aqueles termos que a gente usou ali, para ele converter para o 0 e 1. Essa conversão é a compilação. E aí tá ali, né? Como faremos para conversar com computadores se falamos línguas tão diferentes? O compilador é a ferramenta que nos serve como uma ponte para estabelecer a comunicação. Primeiro escrevemos a nossa mensagem para o computador em linguagem de programação de nossa preferência, com código, passa para o compilador recebe o código, e o código é transformado em linguagem de máquina, que é o 0 e 1. Então, aquele resumo que eu tinha feito, basicamente agora em slides. Esses slides vão ser enviados para vocês também. O computador recebe os comandos da linguagem. O que são esses comandos? Fazer aquelas somas, mostrar na tela, pedir para o usuário digitar algum valor. Tudo aquilo que a gente já interage. Já criou aí alguns programas para interagir com o computador. A gente já tem algum tempo que não tem aula, então a gente vai praticar isso novamente. Tipos de dados e seus tamanhos, né, para a gente conhecer. Tá ali o 0 e 1, aquela questão ali, mas o que é isso? Como que eu posso entender esse 0 e 1 de maneira geral ali? Eu vou ter valores ali, eu tenho ali, por exemplo, como que eu vou trabalhar o A, 4, um F, um 3.5, são vários tipos de dados e tamanhos diferentes. O computador trata isso, cada um da sua maneira. A gente tem tipos que a gente vai conhecer, como por exemplo, tipo lógico, que é o bool, tipo que a gente não usou ainda diretamente. Ele tem dois possíveis valores, 0 e 1, ou na verdade verdadeiro ou falso. Números inteiros, dentro da questão do inteiro tem variações ali do short int, do long int. Também não é a nossa questão no primeiro momento, não precisamos entender diretamente isso no primeiro momento. Mas são os números, vamos dizer, inteiros, sem ser um número quebrado, vamos dizer assim. Em linguagem popular seria isso. Menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 1000 e por aí vai. O número inteiro, por padrão, ele ia até de 8 dígitos. Então, assim, o maior número que a gente conseguiria formar nesse primeiro momento seriam 8 noves, né? Vamos dizer assim. Enquanto o número real já é o número quebrado, é o número com vírgula. Já é o caractere, é uma letra só ali especificamente. Depois a gente vai ter ali string, que seria um tipo de cadeia de caracteres, de agrupamento de caracteres. Eu tenho aqui um código, né? Então tenho aqui um código básico, que a gente vai entender cada parte. A gente já fez esse código. Deixa eu abrir aqui no dev. Isso aqui. Vou só copiar e colar esse código aqui, vamos ver se ele mantém. Na verdade ele se perdeu aqui na hora de copiar, né? Vamos ajustar. Vai ser mais fácil digitar tudo de novo. Então, até para passar o parte a parte. A primeira coisa que a gente coloca aqui é o include stdio.h. A ideia aqui é que eu inclua as bibliotecas. Biblioteca é algo que vai me dar suporte, vai me dar funções para programar. stdio, o i é de in, que é entrada, e o o é de out, que é saída. Então ali é quem vai ser responsável pelo controle da entrada e da saída. Então naquele momento que ele solta a mensagem na tela, ou aquele momento que a gente pede ao usuário um valor. Então tem funções e bibliotecas diferentes. O nome dessa aqui é stdio.h. H é a extensão das bibliotecas. Igual você tem um ponto .doc quando é um arquivo do Word, sei lá, um ponto .jpg quando é uma foto,
um ponto, acho que é CAD, quando é do AutoCAD, alguns formatos aí diferentes. Então eu tenho que incluir essas bibliotecas, depois a gente vai ter mais bibliotecas que só essa. Depois eu coloco aqui int main e abro o fecho parênteses. Normalmente aparece dessa forma. Isso aqui é a função principal. Programas em C só funcionam a partir da função principal. Então todo código você tem que ter o main. Eu posso ter várias funções, mas uma delas vai ser o main e o software, né, a compilação começa olhando para o main. Então ela tem uma cara ali e a função tem cara aqui. Ela tem o que a função devolve, ela tem o nome dela e dentro do parênteses o que ela recebe. Então nesse caso aqui, a minha função vai devolver um inteiro, ela tem o nome de main e ela não recebe nada. É isso que a gente está colocando ali. O que ela retorna? Ela vai retornar aqui, return 0. Acaba que, assim, isso aqui vai ser padrão. Esse corpo aqui é meio padronizado para os nossos códigos. Inicialmente, todos os nossos códigos vão ter essa cara. Por que é o return 0? O return 0, ele demonstra, se chegar naquilo ali, o código que você criou teve o comportamento normal, teve o comportamento esperado para aquela situação. Então, por isso, o return 0. Então, nesse outro espaço, né, vamos dizer assim, nessas linhas que estão aqui, é que eu de fato vou fazer o meu software, ele é de fato que eu vou fazer alguma coisa. Igual estava no slide, ó, vou voltar ele aqui. Nesse tinha ali, ó, tem tudo aquilo que eu já coloquei, tem um printf olá mundo ali. Então vamos tirar aqui de novo, vamos voltar para o dev e fazer aquele ali, ó. Printf. Printf é uma função essa que está dentro da biblioteca stdio. Então ela que me permite imprimir na tela, aparecer uma mensagem na tela. Então ela eu uso assim como todas as funções, ela é uma função que no caso não devolve nada, ela não tem algo aqui, um int, alguma coisa, ou vai ser para algum lugar. Ela recebe alguma coisa. O que ela recebe? Ela recebe uma mensagem. Qual que é essa mensagem? Olá, mundo. Deixa eu ver como que estava no slide certinho. Olá, mundo. Tinha ali a questão de acento, mas a gente não usa acento porque a gente não está com a biblioteca para permitir acento. Tudo que vai dentro do printf, ele fica entre aspas duplas. Em outro momento a gente vai ver como coloca ali variáveis e outras coisas, igual a gente já fez em sala. Mas vamos seguir a ordem do slide. Olá, mundo. E aí outra coisa importante, depois vem um ponto e vírgula. A gente já viu, mas vale reforçar. Ponto e vírgula para a linguagem de programação aqui no C é como se fosse o ponto final dos nossos textos. Então, assim, praticamente todas as nossas frases terminam em ponto e vírgula aqui, deixando dessa forma. E aí eu vou compilar. E aqui, para quem está usando o dev, é o comando também no atalho do F11. Então, ele vem aqui, ele vai rodar, vai surgir essa tela, onde ele mostra aqui a mensagem que eu coloquei. Olá, mundo. Para ver que é exatamente aquilo ali. Olá, mundo, bom dia. Vou colocar aqui, por exemplo, se eu rodo lá de novo, ele compila novamente. Olá, mundo, bom dia. Ele escreve exatamente o que eu quis colocar ali. Tá. Voltamos para os nossos slides agora. Estou aqui no slide errado. O comando em vermelho inclui a biblioteca, que é o que eu já disse. Eu vou passar mais rapidamente. Ali mostra a função principal, ali mostra o printf, vale a leitura depois dos slides, mas eu passei o parte a parte. O comando que é impresso, depois ele mostra que tem que ser em aspas duplas e tudo mais. Tem um /n, o /n não estava aqui antes, mas é para soltar linhas. A gente tem que lembrar do comando /n. Nesse caso eu não vejo aplicação porque só tem uma linha. Então não se aplica tanto porque não preciso de mais coisas além disso ali. Tá. Return 0 mostra que é para voltar, né? Então ela só não retorna, mas retorna o valor do tipo inteiro. Todos os comandos em C devem ser acompanhados de ponto e vírgula. Então tudo que a gente disse ali, né? E antes da função main indica que a função vai retornar no tipo inteiro. E aí ele é o 0. Então main é obrigatório para todos os programas. E esse é o resultado. Tudo que a gente já viu acontecer. Então ótimo, esse primeiro a gente já passou. Sugiro que refaça isso aqui. Faça de novo fazendo isso aqui. Vai ser um dos exercícios que eu vou passar para vocês praticarem. É fazer um Olá Mundo. Fazer um Olá Mundo é isso aqui. Se vocês copiarem esse código funciona. Mas sugiro que tentem fazer sem olhar. Ou vai consultando em partes, tentando lembrar os comandos. A gente tem que começar a praticar isso de forma a ser algo natural. Então, comentários. Algumas vezes o código pode se tornar tão complexo que nem mesmo o programador consiga entender. Neste caso, seria bom deixar comentários para outros programadores. Os
comentários são parte do código que são ignorados pelo computador. Servem para deixar lembretes, são informações sobre o código para outros programadores. O comando // ali marca o início de um comentário de linha, e os comandos /, asterisco, asterisco, barra são utilizados para iniciar e encerrar um bloco de comentários. Vamos ver isso na prática, mais fácil que a teoria. Qual que é a ideia? Eu estou aqui, por exemplo, vou colocar um /n aqui, para a gente até praticar. E vou colocar aqui embaixo um boa tarde, ó, mudando. Então eu tenho agora uma frase de bom dia e uma de boa tarde. Ó. Vamos ver isso aqui. Ó. O que está acontecendo? Vamos rodar. Olá, mundo, bom dia. Ele solta uma linha porque eu coloquei. Olá, mundo, boa tarde. Ele soltou mais uma linha. Tá. Ah, não, eu não quero mais essa frase aqui. Então eu dou um // e assim, até na IDE aqui, até no software que a gente usa aqui, é o Dev, ele já mostra pra gente, ou indica, que aquilo ali tá comentado, tá vendo? Ele mudou toda a forma dele. Então quando eu dou esse // tudo que tá nessa linha é inválido. Não vai ser compilado, não vai ser interpretado. Então quando eu rodo agora, fica só o boa tarde. Mas como que isso é mais comumente usado? Eu uso aqui, ó. Deixo isso rodar e coloco na frente. Ele anula dali para frente. Então aqui, utilizando printf para escrever bom dia. Essa aqui, utilizando printf para escrever boa tarde. Retorno da função. Aqui, declaração da função. Aqui, inclusão de biblioteca. Então são comentários para me organizar o meu código. Ali então a gente tem esse que é em linhas, isso não altera em nada o código, ó, como está na frente, vocês vão ver que assim, quando eu rodar, vai aparecer o bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Só que ele fala que eu posso fazer em bloco isso aqui também, ó. Vamos fazer aqui um boa noite aqui agora. Boa noite. Boa noite. Tá, tô com os 3, então vou rodar aqui primeiro com os 3, só para mostrar, e agora eu vou fazer um comentário de bloco. Vou tirar até esses aqui. Comentário de bloco é aquele que eu faço /asterisco. Se a gente olhar, ele invalidou todo o meu código para baixo. Porque ele só vai parar quando eu tiver o asterisco barra. E aqui um asterisco barra. O que ele fez? Eu comentei ali 2 linhas de uma vez. Poderia ter sido mais, quero comentar 3. Quero comentar até aqui embaixo. E por aí vai. Você organiza um bloco de comentário. Vai ser no intervalo entre o barra asterisco e o asterisco barra. Aonde você arrastar isso aqui, ela vai, ó. Trazendo para cá. Não faz sentido, mas se eu quiser só para uma linha, e por aí vai. Essa é a função ali, dessa questão dos comentários, ou de controle de comentário, do bloco de comentário ali, diretamente. Então, vamos seguir. Aqui mostra o uso, aqui, ó, tudo isso aqui foi ignorado, e aqui tem um bloco que deu em 2 linhas. Mostrando as 2 coisas. Criação de variáveis. Os dados de nosso programa são guardados em variáveis. É necessário informar qual o tipo de dado de cada variável. Damos para cada variável um nome identificador que referencia. Então, a gente já fez algumas coisas assim. Aqui, por exemplo, é um código onde eu tenho uma variável de cada tipo. Isso eu não vou chegar nem a programar não, mas a gente lembra deles. Então, include stdio ali, inclusão da biblioteca, o main é ali a declaração da função principal, return 0 e fechamento ali das chaves, né, que é o delimitador, que foi algo que eu não disse, mas sempre tem esses delimitadores. Depois ele tem ali int número. Você cria uma variável do tipo inteira. O nome dela é número. Então, à esquerda fica o tipo, igual tá ali, ó, int, char, double, e à direita fica o tipo dela, o nome dela, desculpa, que é nome, que é número, letra e número real ali, das 3 variáveis que foram criadas. Então assim, o que eu consigo guardar lá dentro? Eu consigo guardar lá dentro do número, valores, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Na letra eu consigo guardar caractere, A, B, C, D. Toda vez que eu for guardar caractere, é com aspas simples. Vou até aproveitar esse código aqui, vamos ver se ele vai deixar eu copiar esse. O outro, ele meio que me atrapalhou, né? Deixa eu voltar aqui para a tela do Dev. Trazer para cá. Ele solta a linha, mas não tem problema não, que é mais comentários. Vamos só identar.
Identar é organizar. A gente tem que aprender a identar no sentido de colocar tudo no mesmo nível. Aqui no lugar do do, vamos usar float, que é assim que eu mostrei para vocês. Então aqui eu estaria declarando uma variável do tipo inteiro, uma variável do tipo caractere e uma do tipo float, que é o número quebrado. Mas como que eu posso atribuir valores? Eu posso definir esses valores, pode ser em tempo de criação, por exemplo, eu coloco um 10 aqui, coloco aqui um A aqui dentro e coloco aqui um 1.5. Então qual que é a ideia? Número, ele vai receber um valor ali absoluto mesmo, não pode ser quebrado. Quando for caractere, tem que ser dentro de aspas simples. Então é essa ideia ali que eu fiz. Então tem um tracinho em cima, um tracinho do outro lá. Ele fica lá abaixo do ESC no nosso teclado, essa aspa simples, e quando a gente segura o Shift, é aspas duplas. Aspas duplas a gente usa lá no printf. Tá. Então, isso são valores e na hora de criar eu já atribuí valor, mas não necessariamente precisa ser na hora de criar. Eu poderia, em tempo de execução, aqui embaixo, por exemplo, colocar aqui, ó, número igual a 10, letra igual a W, sempre finalizando ele ali com igual a W, e aqui o num real igual a 1.6. Sempre finalizando com ponto e vírgula. Aquilo que eu disse, sempre com ponto e vírgula. Então, são só o uso dos tipos ali. Não precisa me preocupar muito nesse momento, não. Tá, avançando. Eu estou mostrando ali, cada um é como se fosse uma caixinha. Todo aquele exemplo que eu já expliquei diretamente ali. Então, assim, vai explicar o caso a caso aqui, como se fosse criando caixinhas, tá? Nome que damos ao variável identificadores. Estudaremos mais adiante. Regras para criar um nome. Então, o primeiro caractere deve ser uma letra ou um sinal de sublinha, vamos dizer. Você está mostrando o que você pode usar. Você não pode usar um número, você não pode usar um arroba. Então, como que você pode usar? Há diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Número é diferente de número. Então, assim, a questão do N minúsculo e do N maiúsculo são variáveis diferentes. Isso chama case sensitive. Então, a gente afirma que C é uma linguagem que usa desse case sensitive. Para ele, número assim são coisas diferentes, tá? Os operadores são muito importantes em programação, pois eles alteram o valor de variáveis ou usam variáveis existentes para criar novas variáveis. Então, assim, aquele int do lado de lá é importante, é isso que ele quer dizer. Eu tenho o operador, que é o igual. O igual aqui para nós não é para comparar, para questionar se uma coisa é igual a outra. A gente vai ter isso em outro momento e vão ser com dois iguais. Aqui é de atribuição. Foi o que a gente usou ali no código. Então, quando eu colocava lá número igual a 10, é como se eu pegasse o 10 e guardasse naquela caixinha, atribuísse aquele valor. Então, não confundir com o sinal de igualdade. O operador igual não diz que dois valores são iguais. O operador igual atribui o valor à direita, a variável à esquerda. Dá um valor à variável. O valor da variável pode ser utilizado posteriormente. O valor antigo da variável é perdido. Se eu for trocando aquilo, igual eu coloquei 10, depois eu coloco 15, esse valor vai sendo perdido. Ele só consegue guardar uma coisa lá na minha variável, um valor. Igual tá aqui, ó. Include stdio, tá? Ele cria a variável ali, número, atribui o valor 4, depois ele imprime esse valor 4 ali. A gente não vai fazer com o 4, mas vamos fazer uma impressão igual tá aqui, porque aqui apareceu algumas coisas diferentes, ó. Dentro das aspas duplas, eu tenho aqui a variável número do tipo int tem valor, porcentagem d, barra n, fecha aspas duplas. Antes, no nosso print, não tinha vírgula e nada depois da vírgula. Depois dessas aspas duplas aqui, a gente já fechava o parêntese. Então, assim, vamos entender o que aconteceu aqui. Já fez isso mais uma... Já fez, mas vamos fazer aqui. Qual que é a ideia? Printf é a comando para impressão. Então, eu vou imprimir alguma coisa aqui. O que eu posso imprimir? Eu posso imprimir a frase, igual tá lá, ó. A variável número do tipo int tem valor porcentagem d. Por que porcentagem d? D se refere a inteiro. Toda vez que eu colocar um porcentagem d, referência a inteiro. O porcentagem quer dizer que se espera naquele lugar alguma coisa. Então, se espera um inteiro. E a frase vai ser, ó, a variável, né? A variável número do tipo inteiro tem valor. Vou colocar o barrinho porque vai soltar a linha. Qual o valor? Qual o inteiro? Tem que colocar a vírgula e mostrar quem é esse inteiro. No caso, é um número.
porque eu posso ter várias variáveis inteiras. Mas nesse momento eu só tenho uma. Então só tenho um número. Então quando eu coloco ali a variável número do tipo do int, a variável número do tipo int, né? Faltou a palavra tipo, está sem sentido. Tem valor, ele não vai aparecer na tela porcentagem de, vai aparecer 10. Ele pega aquele valor que está guardado nela. Então, espera-se um decimal. Ele troca aqui, então, isso pelo número, vamos dizer assim, que é o valor de 10. Tá. Para fazer para a próxima, eu vou colocar aqui, ó, printf, a variável letra do tipo char tem valor porcentagem C, porque é esperado um caractere. E aí, vírgula, e eu indico quem que é esse caractere. É letra. E para fechar, printf, coloca aqui a variável num real do tipo float tem valor porcentagem F de float. Tem também ali num real aqui, só colocar o nome da variável para não esquecer. Tem também um porcentagem I. Só que a maioria das fontes fica também mais próximo de inteiro, igual aqui. Se a gente fizesse porcentagem I de inteiro, porcentagem C de char, F de float, mas é mais comumente aparecer nas fontes como a questão do D. Então eu vou mostrar com o D, mas se em algum momento se a gente usar o I, vai funcionar. Deixa eu colocar o barra N também para ficar padronizado. Então quando eu rodo isso aqui, quando eu compilo isso aqui, ver o que acontece. Vai aparecer as três frases. Então, a variável número do tipo int tem valor de 10, o outro é W, o outro é 1.7. Então, à medida do que eu vou fazendo ali, ele imprimiu os valores. Então, assim, qualquer coisa pratica, né? Copie o que eu digitei aqui, faça você, se você não entendeu. Porque isso aqui é importante, essa ideia de criar uma variável, atribuir valor a uma variável, imprimir o valor dessa variável. Tudo isso aqui é a base inicial e tem que estar muito na cabeça de cada um de vocês aí. Tá, então vamos voltar ao nosso slide. Então aqui ele postando passo a passo, variável criada, o operador, o que mostra. O objeto scanf é utilizado no fluxo de entrada, para que o usuário possa fazer entrada nos programas. O printf é saída, o scanf é entrada. Então assim, tem duas formas. Da mesma forma que eu mostro na tela o que eu quero, eu posso pedir. Então, para o usuário. Então, o que aconteceu ali? O que eu posso fazer com ela? O que tem ali? Aqui ele está mostrando a mesma coisa, né? Acho que ele voltou no lugar. Voltou. Isso é importante para interagir com a pessoa que utiliza o programa. Assim, ela é complementar a opção de atribuição igual, para dar valor às variáveis. Quando eu coloco igual eu coloquei ele igual a 10, vamos dizer, isso é fixo. Então, ali é 10 e sempre vai ser 10 e o usuário não escolheu, foi o programador que escolheu. O software, quando a gente cria, o usuário que vai interagir com ele. Então, você vai perguntar para o usuário o que ele quer, qual que é o valor que ele quer para alguma coisa. Então, que é o que está aqui, ó. Tem aqui float número 1, float número 2, float soma, perguntou o número 1, imprimiu na tela, digite o número 1. Aí ele deu um scanf, que é onde ele pede para o usuário esse número 1, depois ele pediu o número 2, depois ele somou esses valores e depois ele imprimiu o valor dessa soma. Vamos fazer isso aqui. Então vamos lá para o nosso software fazer isso aqui. Vou apagar o que a gente tem aqui de momento, ó. Vamos fazer bem aquele ali, ó. Float no 1, float no 2 e float soma. Então são três variáveis do tipo float. Float é um número quebrado. Então eu estou permitindo o usuário digitar qualquer coisa para mim ali, qualquer um ponto alguma coisa ou um número absoluto. Um 2 também não deixa de ser um float, mas o 2 ele vai converter para um 2.0. Então para ter uma interação com o usuário, eu vou fazer aqui, ó, printf, digite o primeiro número. 2 pontos, espaço. E vou colocar aqui, ó, scanf, também uma função, ele recebe também alguma coisa, é esperado um float. Coloco vírgula, eu tenho que mostrar quem é esse float, aonde eu vou guardar. Vai ser em número 1, mas como é para guardar, eu tenho que falar que é no endereço de número 1.
Eu falava várias vezes com vocês aqui que isso aqui é o i comercial. É um negócio que tinha lá em dupla sertaneja, lá, Chitãozinho e Chororó, aquele negócio para separar ali. E comercial ele fica aqui acima do 7, né? Então o shift 7 no teclado numérico acima das letras aqui a gente acha esse i comercial. Então no printf a gente não usa esse comercial depois da vírgula, mas quando é scanf eu uso. Eu vou guardar naquele endereço. Eu faço isso para o número 1, depois vou fazer também para o número 2. Vou colocar aqui para o segundo número, e aqui a diferença que vai ser o número 2. A variável é o número 2. Então o que digitar aqui vai para o número 1, o que digitar aqui vai para o número 2. Então depois eu faço o quê? Eu vou fazer a soma. E aí é uma primeira operação. Soma. Na variável soma eu vou atribuir o igual número 1 mais número 2. Bem intuitivo aqui de como fazer uma soma. Somei os dois e eu quero imprimir o valor que está na soma. Vou colocar aqui printf. O resultado da soma é... Coloco E assim porque... Não, vou colocar 2 pontos. Mas o E quando eu coloco daquele jeito é porque ele não aceita acento. Algo que a gente já comentou também ali. Então, coloquei dessa forma aqui. O resultado da soma é esperado um float, vírgula, soma, que é o float que eu quero imprimir. Eu poderia usar aqui número 1, número 2, número 1, número 2 ou soma. São 3 variáveis do tipo float aqui. Mas por que é soma? Porque é o que faz sentido aqui dentro. Então eu vou rodar aqui agora para a gente ver como que funciona aqui. O que vai acontecer. O que aconteceu aqui... O meu tá sem relatório de erro. De vocês aparece aí. Deixa eu ver o que pode ter acontecido. Printf, scanf, porcentagem, número 2. Deixa eu ver o que aconteceu. Peraí que eu não tô percebendo. F, número 1. Printf, segundo número. Scanf, número 2. Ah tá, faltou fechar o parêntese aqui, ó. Tá faltando fechar esse parênteses. Então, rodando aqui, acontece alguns detalhes assim sempre. Onde de vocês está com aquela parte de mostrar qual linha que tem o erro. Mesmo que ele está marcando em vermelho. Ele aparece comigo, ó, digite o número 1 e fica piscando o cursor, porque enquanto eu não der um valor, ele não vai parar. Digite o segundo número, 1.5. O resultado da soma é 4. Eu preciso desse printf aqui? Não. Ó, vou tirar aquele primeiro printf. Só que aí quando eu rodar, vamos dizer assim, lá fica piscando o cursor. Eu sei que é para digitar um valor, 2.7. Mas é muito melhor desse segundo jeito aqui, onde eu não cometer a outra linha, onde eu tenho aqui mais um 4.6. Que deu 7.3. A interação com o usuário é importante. Olha o tanto que o segundo ali me faz mais sentido do que o primeiro. Porque ele teve essa interação, ele teve essa parte do printf perguntando ali o que eu quero. Dessa forma aqui, poderia ser os números completos ali, ó, 6 e 4 também. Ele vai ter ali 6, 4, o resultado da soma é 10. Pronto, tá tudo aqui. Então, vamos voltar para os nossos slides, essa parte a gente já praticou. Então, tendo aqui esse cálculo, né, ele vai mostrar o parte a parte, a gente já fez cada um desses aqui, mostrou esse fluxo aqui. Acho que ele encerra esse slide, e foi o que a gente viu nesse primeiro momento. A gente fez essas operações, e aí as bibliografias, eu ainda falei com vocês para a gente utilizar os outros comandos, né? Vamos ver se, eu acho que a gente nem iniciou essa, a gente leu isso aqui na verdade, deixa eu ver até onde a gente foi nesse slide. Atribuição, a expressão, né? Fez algumas coisas assim, precedência, não, mas aí eu gravo um outro ponto aqui para falar de, só para até aproveitar esse código que a gente tem, eu quero apresentar os outros valores, vamos dizer assim. O que é essa ideia de outros valores? As operações básicas. Então aqui, barra, barra, para fazer soma, mais, para surpresa de ninguém. Para fazer subtração, menos, também para surpresa de ninguém. Barra, barra, para fazer multiplicação, aí sim. Não é um X, é o asterisco quando eu quero fazer a multiplicação. E para fazer divisão, é uma barra. Então vamos praticar isso aqui, vamos ver isso acontecendo.
Eu vou manter da forma que está aqui o nome da variável soma, porque não é o nome dela que faz a operação acontecer. É o comando. E quando eu fiz soma, estava o mais. Vou trocar para menos. Aqui vai continuar aparecendo soma, mas a gente sabe que a gente está fazendo uma subtração. Então vai ser o primeiro menos o segundo. Então eu vou colocar aqui 10 e 6. O resultado da soma deu 4. 10 menos 6, 4. Vamos fazer agora uma multiplicação. Troco aqui para asterisco, multiplicação. Então vou colocar aqui um 3 e 4. Deu 12. 3 vezes 4, 12. E agora eu vou colocar a barrinha aqui para fazer a divisão. Então vou colocar aqui 25 e 5. Deu 5. Então assim, só para conhecer os 4 operadores básicos. Eu vou passar alguns exercícios referentes a essa aula específica, a esses slides, tem aqui um total de 60 slides, então, operações básicas, só nessa ideia de que o que a gente aprendeu aqui até o momento? Declarar variáveis, usar a função de printf, usar a função de scanf e fazer a operação básica. Então a gente sabe agora somar, subtrair, multiplicar e dividir. As 4 operações básicas. Então vou passar uns exercícios referentes a essa aula para ser entregue lá no Teams. E depois vou complementar com uma outra aula porque a gente está muito em atraso.